Vou gravar aqui que quando eu era mais jovem, na minha adolescência, ou mesmo quando eu fiquei adulto, naquela época, as pessoas diziam, cara, tu tem um papo muito incrível, não tem quem resista. Você tem uma lábia, uma criatividade, é um papo. E aí eu me achava demais, né? Eu achava que eu era o cara, né? Era o bam, bam, bam. Mas realmente não era. Eu já contei outro vídeo atrás, anteriormente, que era uma coisa maligna, um espírito que fazia com que eu iludisse, eu tivesse aquele papo todo para iludir as pessoas. Depois de alguns anos, eu descobri realmente que aquilo ali não era de mim, que eu via uma voz dizer para mim, às vezes eu ia caminhar na praia, tá as meninas caminhando lá de biquíni, eu olhava para as pessoas, a menina, aí aquela voz no meu ouvido vinha, volta lá e fala com ela. E eu continuava andando, não voltava. Aí vinha de novo, volta lá e fala com ela. Se eu não voltasse para falar com a menina, eu passava o dia e a noite com raiva de mim. Aí eu voltava. Aí eu, tudo bem, tal, prazer, qual é o teu nome? Falando tal, pô, tu vem sempre aqui? Ela vem, pô, você mora onde? Eu moro em tal lugar. Pô, legal te encontrar aqui, prazer e tal, papapá. Daí a pouco eu tava pegando o telefone da menina, tava dando um beijo na menina, abraçando a menina, às vezes levava até para o apartamento, quando eu morava sozinho. Só que eu achava que eu era o cara, e realmente isso aí era uma coisa, um espírito que falava no meu ouvido para me iludir as pessoas. E eu descobri que eu tinha o dom de iludir. O lado ruim é que quando o cara é jovem, devido aos hormônios e à juventude, o cara todo jovem passa pelaquela fase de quantidade, né? Vai ficando mais velho, muda para qualidade. Então, quando eu descobria que as meninas se apaixonavam por mim, e eu na época era muito jovem, eu não queria nada sério, não queria compromisso, eu não queria noivar, não queria casar, e aí de repente eu dava um jeito de sair fora. Mesma coisa também, às vezes as meninas tinham filho e eu não queria assumir o filho dos outros, porque eu não tinha controle nem de me sustentar, que eu morava com os pais, como é que eu ia assumir filho dos outros? E aí eu dava um jeito de pular fora, porque era muita namorada, né? Porque eu até na época, eu falei também que um cara que trabalhava aqui no, como pedreiro do meu pai, um dia ele falou, como é que tá a situação aí da namorada? Eu falei, rapaz, tá difícil o negócio, não tô arrumando ninguém, tô uma fase difícil. Ele, cara, bora numa reunião ali, que ali tem uma reunião lá, faz uns passes lá, e aí a reunião lá tem umas rezas, de repente acontece que as coisas melhoram. E eu não sabia o que era. Cheguei lá, era um centro de macumba, né? O pilantra lá, o caboclo lá, falou: o que aí tu quer, meu irmão? Eu falei: cara, eu vim aqui porque eu tô a fim de arrumar uma namorada. O cara: não, eu vou botar muita mulher na tua mão. Tu traz umas coisas aí pra mim, não sei o quê. Só que eu não levei nada. Mas o inimigo botou muita mulher na minha mão mesmo. E aí, infelizmente, quando o cara é jovem, devido a essa parte de quantidade, eu namorava muitas meninas. E quando ficava sério as coisas, eu pulava fora. E aí, infelizmente, eu até hoje me arrependo que eu fiz algumas pessoas sofrer, né? Porque ninguém deve brincar com o sentimento dos outros. Mas as meninas se apaixonavam, né? Que eu era um cara, sempre fui um cara brincalhão, simpático, carismático, e ainda falava aquilo que elas queriam ouvir, e ainda tinha, né, esse dom de iludir, que eu me achava que era o máximo, só que hoje em dia eu me arrependo. Então, eu pago muito caro por isso, né? Às vezes a gente passa anos e anos tal, não é feliz mais na parte sentimental, fica sozinho, porque a pessoa colhe o que planta. Então, o fato de eu estar sozinho hoje, geralmente, não tem aquela coisa séria, então a pessoa paga pelos erros que comete. E o fato de eu ter feito, infelizmente, algumas meninas sofrerem, porque eu não queria nada sério, queria compromisso de namoro, de casamento, né, noivado e tal, eu pulava fora e arrumava outra, e a minha sofria pra caramba. Então eu descobri que eu tinha esse dom de iludir. Então muitas pessoas têm isso, né? Tem uns caras que é até pior, né? Que os caras entram nesse site de namoro pela internet, né?
E aí ilude as mulheres, promete mil e uma coisa, diz que não era o meu caso, mas dizia que é isso, que é aquilo, que trabalha não sei aonde, que tem isso, propriedade, tal, tal. Iludia as mulheres carentes, aí os caras às vezes enganam as pessoas, e aí é complicado, né? Então tem gente que faz isso aí pro lado do lado mal, né? De usufruir dos bens das pessoas, mas não era o meu caso. Então, o meu caso era realmente que eu não queria nada sério assim, para noivar e casar, e eu pulava fora, muita namorada. Então, é o que eu queria gravar. Então, as pessoas devem pensar muito antes de se relacionar com alguém, para que ninguém faça ninguém sofrer. Aí, com o tempo, eu aprendi, né? Só fico realmente quando eu gosto da pessoa mesmo. Então, é o que eu queria gravar e depois eu gravo outros áudios com outras histórias. Vou gravar aqui que quando eu era mais jovem, na minha adolescência, ou mesmo quando fiquei adulto, naquela época, as pessoas diziam, cara, tu tem um papo muito incrível, não tem quem resista. Você tem uma lábia, tem uma criatividade, é um papo. E aí eu me achava demais, né? Eu achava que eu era o cara, né? Era o bambambam. Bam, bam. Mas realmente não era. Eu já contei outro vídeo atrás, anteriormente, que era uma coisa maligna, um espírito que fazia com que eu iludisse, eu tivesse aquele papo todo para iludir as pessoas. Depois de alguns anos, eu descobri realmente que aquilo ali não era de mim, que eu via uma voz dizer para mim, às vezes eu ia caminhar na praia, tá as meninas caminhando lá de biquíni, eu olhava para as pessoas, as meninas, aí aquela voz no meu ouvido vinha, volta lá e fala com ela. E eu continuava andando, não voltava. Aí vinha de novo, volta lá e fala com ela. Se eu não voltasse para falar com a menina, eu passava o dia e a noite com raiva de mim. Aí eu voltava. Aí eu, tudo bem, tal, prazer, qual é o seu nome? Falando, tal, pô, tu vem sempre aqui? Ela vem, pô, você mora onde? Eu moro em tal lugar. Pô, legal te encontrar aqui, prazer e tal, papapá. Daí a pouco eu tava pegando o telefone da menina, tava dando um beijo na menina, abraçando a menina, às vezes levava até para o apartamento, quando eu morava sozinho. Só que eu achava que eu era o cara, e realmente isso aí era uma coisa, um espírito que falava no meu ouvido para me iludir as pessoas. E eu descobri que eu tinha o dom de iludir. O lado ruim é que quando o cara é jovem, devido aos hormônios e a juventude, o cara todo jovem passa pelaquela fase de quantidade, né? Vai ficando mais velho, muda para qualidade. Então, quando eu descobria que as meninas se apaixonavam por mim, e eu na época era muito jovem, eu não queria nada sério, não queria compromisso, eu não queria noivar, não queria casar, e aí de repente eu dava um jeito de sair fora. Mesma coisa também, às vezes as meninas tinham filho e eu não queria assumir o filho dos outros, porque eu não tinha controle nem de me sustentar, que eu morava com os pais, como é que eu ia assumir filho dos outros? E aí eu dava um jeito de pular fora, porque era muita namorada, né? Porque eu até na época, eu falei também que um cara que trabalhava aqui como pedreiro do meu pai, um dia ele falou, como é que tá a situação aí da namorada? Eu falei, rapaz, tá difícil o negócio, não tô arrumando ninguém, tô uma fase difícil. Ele, cara, bora numa reunião ali, que ali tem uma reunião lá, faz uns passes lá, e aí a reunião lá tem umas rezas, de repente acontece que as coisas melhoram. E eu não sabia o que era. Cheguei lá, era um centro de macumba, né? O pilantra lá, o caboclo lá, falou, o que aí tu quer, meu irmão? Eu falei, cara, eu vim aqui porque eu tô a fim de arrumar uma namorada. O cara, não, eu vou botar muita mulher na tua mão. Tu traz umas coisas aí pra mim, não sei o quê. Só que eu não levei nada. Mas o inimigo botou muita mulher na minha mão mesmo. E aí, infelizmente, quando o cara é jovem, devido a essa parte de quantidade, eu namorava muitas meninas. E quando ficava sério as coisas, eu pulava fora. E aí, infelizmente, eu até hoje me arrependo que eu fiz algumas pessoas sofrer, né? Porque ninguém deve brincar com o sentimento dos outros. Mas as meninas se apaixonavam, né? Que eu era um cara, sempre fui um cara brincalhão, simpático, carismático, e ainda falava aquilo que elas queriam ouvir, e ainda tinha, né? Esse dom de iludir, que eu me achava que era o máximo, só que hoje em dia eu me arrependo. Então, eu
eu pago muito caro por isso, né? Às vezes a gente passa anos e anos tal, não é feliz mais na parte sentimental, fica sozinho, porque a pessoa colhe o que planta. Então, o fato de eu estar sozinho hoje, geralmente, não tem aquela coisa séria. Então, a pessoa paga pelos erros que comete. E o fato de eu ter feito, infelizmente, algumas meninas sofrerem, porque eu não queria nada sério, queria compromisso de namoro, de casamento, né, noivado e tal, eu pulava fora e arrumava outra, e a minha sofria pra caramba. Então eu descobri que eu tinha esse dom de iludir. Então muitas pessoas têm isso, né? Tem uns caras que é até pior, né? Que os caras entram nesse site de namoro pela internet, né? E aí ilude as mulheres, promete mil e uma coisa, diz que não era o meu caso, mas dizia que é isso, que é aquilo, que trabalha não sei aonde, que tem isso, propriedade, tal. Iludia as mulheres carentes, aí os caras às vezes enganam as pessoas, e aí é complicado, né? Então tem gente que faz isso aí pro lado do lado mal, né? De usufruir dos bens das pessoas, mas não era o meu caso. Então, o meu caso era realmente que eu não queria nada sério assim, para noivar e casar, e eu pular fora, muita namorada. Então, é o que eu queria gravar. Então, as pessoas devem pensar muito antes de se relacionar com alguém, para que ninguém faça ninguém sofrer. Aí, com o tempo, eu aprendi, né? Só fico realmente quando eu gosto da pessoa mesmo. Então, é o que eu queria gravar e depois eu gravo outros áudios com outras histórias. Eu quero gravar aqui que quando eu era mais jovem, na minha adolescência, ou mesmo quando fiquei adulto, naquela época, as pessoas diziam, cara, tu tem um papo muito incrível, não tem quem resista. Você tem uma lábia, tem uma criatividade, é um papo. E aí eu me achava demais, né? Eu achava que eu era o cara, né? Era o bambambam. Bam, bam. Mas realmente não era. Eu já contei outro vídeo atrás, anteriormente, que era uma coisa maligna, uma coisa, um espírito que fazia com que eu iludisse, eu tivesse aquele papo todo para iludir as pessoas. Depois de alguns anos, eu descobri realmente que aquilo ali não era de mim, que eu via uma voz dizer para mim, às vezes eu ia caminhar na praia, tá as meninas caminhando lá de biquíni, eu olhava para as pessoas, a menina, aí aquela voz no meu ouvido vinha, volta lá e fala com ela. E eu continuava andando, não voltava. Aí vinha de novo, volta lá e fala com ela. Se eu não voltasse para falar com a menina, eu passava o dia e a noite com raiva de mim. Aí eu voltava. Aí eu, tudo bem, tal, prazer, qual é o seu nome? Falando tal, pô, tu vem sempre aqui? Ela vem, pô, você mora onde? Eu moro em tal lugar. Pô, legal te encontrar aqui, prazer e tal, papapá. Daí a pouco eu pegava o telefone da menina, tava dando um beijo na menina, abraçando a menina, às vezes levava até para o apartamento, quando eu morava sozinho. Só que eu achava que eu era o cara, e realmente isso aí era uma coisa, um espírito que falava no meu ouvido para me iludir as pessoas. E eu descobri que eu tinha o dom de iludir. O lado ruim é que quando o cara é jovem, devido aos hormônios e a juventude, o cara todo jovem passa pelaquela fase de quantidade, né? Vai ficando mais velho, muda para qualidade. Então, quando eu descobria que as meninas se apaixonavam por mim, e eu na época era muito jovem, eu não queria nada sério, não queria compromisso, eu não queria noivar, não queria casar, e aí de repente eu dava um jeito de sair fora. Mesma coisa também, às vezes as meninas tinham filho e eu não queria assumir o filho dos outros, porque eu não tinha controle nem de me sustentar, que eu morava com os pais, como é que eu ia assumir filho dos outros? E aí eu dava um jeito de pular fora, porque era muita namorada, né? Porque eu até na época, eu falei também que um cara que trabalhava aqui como pedreiro do meu pai, um dia ele falou, como é que tá a situação aí da namorada? Eu falei, rapaz, tá difícil o negócio, não tô arrumando ninguém, tô uma fase difícil. Ele, cara, bora numa reunião ali, que ali tem uma reunião lá, faz uns passes lá, e aí a reunião lá tem umas rezas, de repente acontece que as coisas melhoram. E eu não sabia o que era. Cheguei lá, era um centro de macumba, né?